Boa noite, a nossa atividade de hoje é para fazer uma videoaula com a nossa dissertação. Então, eu quero apresentar para vocês um vídeo bem rápido. O tema da minha dissertação é sobre logística, análise da influência do modal rodoviário na logística no desenvolvimento da agroenergia no Brasil. Meu nome é Elissama Gomes, o meu professor orientador é o professor Dr. Joel Carlos Zulkowski. A introdução. As fontes de energia elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, que contêm combustíveis fósseis, como ainda energias nucleares. Aqui eu fiz um pouco uma breve introdução sobre o histórico da agroenergia no Brasil, a disponibilidade e estrutura da matriz energética, o avanço econômico do país está diretamente ligado a oferta de energia e os fatores que colocam em risco o abastecimento de energia são os efeitos climáticos, os erros de planejamento e gestão e a falta de investimento nesse setor. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral foi analisar a influência da logística do modal rodoviário no desenvolvimento da agroenergia no Brasil e os objetivos específicos foram apresentar um histórico do desenvolvimento da logística no modal rodoviário no Brasil e analisar os gargalos e os potenciais da logística no modal rodoviário da agroenergia. Os aspectos teóricos. Aqui eu falo um pouco sobre a matriz energética nacional, que o Brasil ele detém uma fonte de participação de energias renováveis e sua matriz energética nacional corresponde a 45,3%, esse dado é de 2017. Dentre as fontes de energia, nós temos o álcool, o biodiesel e fatores energéticos e resíduos agroflorestais. Coloquei alguns dados aí que se refere no Brasil, safra de 2018, 2019 e 2017 também. A metodologia aplicada nessa pesquisa. Aqui é um quadrinho, que representa o protocolo que foi utilizado nessa pesquisa. Ele está dentro de uma análise sistemática, de um levantamento bibliográfico sistemático, e os objetivos, Os objetivos foi analisar a influência da logística do modal rodoviário do desenvolvimento da agroenergia do Brasil, a questão da pesquisa, A pergunta da pesquisa, de que maneira o modal rodoviário pode influenciar na logística da agroenergia brasileira. Aí teve critérios de seleção de fontes, métodos de busca de fontes, palavras-chave e listagem das fontes. Eu usei também os critérios de inclusão e exclusão, que também entra dentro da revisão sistemática, Os critérios de inclusão devem ser trabalhos publicados e disponíveis integralmente em base de dados científicos e em versões impressas. Critérios de exclusão foram desconsiderados trabalhos que não tratem de conceitos clássicos relacionados à área de interesse, desconsiderados também os trabalhos que não abordam os conceitos de logística da agroenergia ou tema referente ao assunto estudado. A estratégia utilizada, foram preenchidos formulários de extração de dados para cada texto, com finalidade de adquirir o máximo de bibliografias possíveis sobre o tema. Também usou-se como critérios, para a metodologia buscada, as seguintes critérios de revisão sistemática, que foi formular uma questão de investigação, que foi a que eu falei no slide atrás, produzir um protocolo de investigação e efetuar o registro, a avaliação de qualidade dos estudos, que é grade, extração dos dados, síntese dos dados e avaliação da qualidade da evidência. Aqui eu coloquei um breve histórico do desenvolvimento da logística do modal rodoviário no setor agroenergético do Brasil. Coloquei alguns dados aqui do Plano Rodoviário do Nordeste, Plano Geral de Avaliação Nacional, Plano Geral de Viação Nacional de 1964. Aqui é o mapa da malha rodoviária nacional, com uma grande concentração de malhas rodoviárias nacional na região sul, seguido pela região sudeste, com o maior número de rodovias federais. E tamanho das rodovias pavimentadas, não duplicadas na região. E o próximo slide se refere à malha viária rodoviária nacional segundo tipo de pavimento, com 9% a planejada,
12% são pavimentadas e 78% são não pavimentadas, que aí é um dos nossos... Então, aí vem os resultados da pesquisa. Então, eu coloquei duas imagens aí, falando sobre os custos fixos e os custos variáveis. Essa foi uma estimativa do setor logístico do agronegócio em 2017, que foi de 120 bilhões de reais, sendo que desses 105 bilhões foram gastos com o ramo de transporte e 15 bilhões com o estoque e o armazenamento. Coloquei aí custos fixos e custos variáveis. Custos fixos, que é a remuneração do capital, depreciação, IPVA e seguros, salário do pessoal. Custos variáveis, pneus, óleos, lubrificação, lavagem de combustível e manutenção. Aqui tem um gráficozinho, que mostra aí os custos logísticos no transporte rodoviário por caminhão de grãos a cada 1.000 quilômetros. Gastos com pneu, mão de obra, seguro, manutenção, combustível, depreciação, lubrificação e lavagem, e dentre outros. Aqui é um gráfico que fala sobre os gargalos da logística do modal rodoviário no agronegócio e na agroenergia. O primeiro são as condições das estradas, segundo pesquisa da CNT de rodovias. 59% das rodovias do Brasil foram tidas como regulares, ruins ou péssimas em 2018. Então, aí está o gráfico. Em vermelho equivale aí a péssimo, no marronzinho ruim, laranja regular, o verde bom e ótimo. Aí se percebe que o pavimento ele tem 38,6% de pavimento. No sinalização 14,8%, são ótimos. E a geometria da via com 29% em estado péssimo, em condições péssimas. Segundo, o custo com o desgaste das rodovias, que resulta também em problemas nos veículos, como pneu, motor, parte móvel, entre outros. E no piso das estradas por onde passa. Custos com acidente. O estudo do IPEA indicou que ocorreram 170 mil acidentes em 2014, gerando um custo de 12,3 bilhões de reais. Aí tem uma tabelinha associada a pessoas, os custos associados a pessoas, a veículos institucionais e danos à propriedade. A conclusão, o modal rodoviário é responsável pela maior parte das operações logísticas do Brasil. O modal rodoviário influencia impactando e gerando um custo alto à economia brasileira em 125 bilhões de reais em 2017. Os maiores problemas observados são que somente 12,4% das vias são pavimentadas e 78% das vias não pavimentadas, o que aumenta ainda mais o custo de transporte, dado a maior precariedade desse tipo de via. E recomendações para trabalhos futuros, que pode ser focada apenas em um problema. Um exemplo seria a relação de perda de cargas e acidente de trânsito, o custo logístico disso tudo. O início também de um estudo com enfoque somente no setor sucroenergético, a cana-de-açúcar, dando importância apenas em uma região. Um exemplo seria o Tocantins ou o Mato Piba. E também é possível utilizar desse material para fazer uma análise SWOT, analisando aí as fraquezas, os pontos fortes e os pontos fracos, as fragilidades e a relevância do ponto de vista público, políticas públicas para a elaboração aí de melhoria na logística, nas vias de rotação que precisam de uma maior infraestrutura e do ponto de vista acadêmico, o início de estudos voltados à logística do agronegócio. Gente, no mais é isso. Segue algumas referências e obrigada.